Então vamos lá para o nosso terceiro dia de gravação do curso. Acabei de gravar as aulas agora e hoje as gravações foram sobre o tarô. O tarô é usado na mesa como uma forma da gente desbloquear as energias, né? Na verdade, a gente pode desbloquear com o tarô, mas a gente identifica com o tarô também. Então, primeiro a gente identifica usando as cartas de tarô, tira um jogo de tarô. Essas aqui as que eu estou usando no curso. Eu mandei imprimir, então ela não tem a parte de trás, né? O verso, ela só tem a frente. Esse é meu baralho tarô da bruxa, que eu comprei já faz um tempão e agora que eu tô usando. E esse aqui é o que eu uso na mesa. Ele é bem petitiquinho. Nossa, vocês viram o tamanho da carta. Ele é bem pequenininho porque daí ele cabe na mesa e as meninas que vão comprar o curso vão receber desse outro tarô ali, só que no formato certinho que caiba na mesa, né? Eu não sou taróloga, agora que eu estou aprendendo a mexer com o tarô, e ele veio num momento assim que eu não tinha um conhecimento, e eu fiquei muito preocupada quando eu comecei a mexer com a técnica ali de desbloqueio, porque eu não estava conseguindo me conectar com as cartas, eu não conseguia entender, eu tinha muito medo, eu tinha que olhar o tempo todo. Mas por quê? Por pura insegurança mesmo, né? De não saber, nunca. Sempre gostei, sempre achei legal as cartas do tarô, mas no fundo eu tinha medo. E eu tinha medo porque quando eu casei bem nova, a avó do meu marido sempre contava uma história que quando a filha dela, que era mãe do meu marido, era novinha, era mocinha, ela foi numa sortista, foi ver a sorte. E eu não sei, né? Não lembro se a avó falava que ela tinha ido ler a mão ou que ela tinha ido ver as cartas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque a previsão que a sortista, que era assim que se chamava na época, né? Que a avó falava que era sortista, deu, foi que quando a minha sogra tivesse a vida dela bem estruturada, ela iria morrer. E isso, não sei, talvez de forma inconsciente ou de forma, né, formato destino, não sei qual foi a ferramenta que a mulher usou, se foram as cartas ou se ela leu a mão. E realmente foi isso que aconteceu. Infelizmente minha sogra faleceu, né? Foi uma história bem triste porque ela foi assassinada. E justamente num período em que eles estavam assim muito bem de vida, e era a primeira vez que iam para a praia, logo ali depois de uns dias, né? Foi bem no comecinho do ano. Então, e a avó sempre contava essa história e isso ficou muito na minha cabeça. E eu morri de medo. Tinha medo mesmo, gente, era medo. É, quando você tá, sabe, na rua, quando vê o cigano pro teu lado e diz assim, moça bonita, quer ler a mão, eu escapava. Medo. Por quê? Porque eu não conheço, porque eu não sei. Embora a curiosidade de saber sobre o destino da gente é maior, às vezes o medo trava. E com o tarot foi isso. E eu gostava, sempre gostei, sempre achei muito bonita as cartas, assim, os desenhos das cartas, né? Que nem esse aqui é um tarot weight. Então ele é bem detalhado, bem trabalhado, né? Assim, bem ilustrado. E cada carta conta uma historinha. Esse meu da bruxa aqui também. Olha que carta mais linda da lua. Se vocês não conseguissem ver aqui por causa da claridade, né? Então são cartas imponentes, assim, bonitas, né? E eu comprei esse baralho aqui porque eu fui numa loja comprar um pêndulo, porque o meu pêndulo tinha quebrado. Eu tinha um pêndulo de olho de tigre que estava, que eu trouxe da praia, né, a gente viajou, fui numa loja, vi o pêndulo e comprei, e era o que eu mais usava. E eu tenho vários pêndulos, mas aquele eu gostava de usar para os atendimentos com a mesa de constelação. E dentro de um atendimento, durante um atendimento, eu derrubei o pêndulo. Então,
Eu acredito que ele trabalhou o que ele tinha que trabalhar, que ele deu o que tinha que dar e a energia foi cessada ali. E eu fui nessa loja e no balcão tinha o baralho cigano e esse aqui, e esse tarô. E eu, na época, eu estava fazendo o curso de baralho cigano, porque dentro de um dos cursos que eu comprei, de terapia, tinha o baralho cigano. E eu quase comprei, mas eu achei tão bonito esse que na época eu acabei comprando esse tarô. E foi pra gaveta. Eu não usei. Eu li o livrinho ali, dei uma olhada nas cartas, tudo. E tem, né, as explicações de como fazer as tiragens e tal. Mas eu não me conectei com aquilo e guardei ele na gaveta. E daí agora um tempo atrás uma amiga fez um tratamento pra mim. E ela disse assim, nós conversando, eu falei pra ela, pois é, eu tenho baralho de tarô, mas eu não utilizo ele ainda. Aí ela olhou bem pra mim e disse assim, este tarô te escolheu. Se você comprou esse tarô é porque ele te escolheu e você ainda vai usar. Eu disse, acho que não, né? Mas enfim, deixei lá na gaveta. E sim, ele me escolheu, ele me trouxe para um mundo diferente. Ele me tirou da zona de conforto. Porque quando veio a canalização desta mesa, que eu estou montando a mentoria, né, e gravando as aulas e trazendo aqui um pouquinho para vocês, realmente eu tive que sair da minha zona de conforto. Primeiro porque foi uma mesa que demorou mais de 2 meses para eu entender o que precisava ser feito com ela, como eu ia trabalhar. A mesa de constelação foi canalização também. Então, o processo de canalização, gente, a gente às vezes acha que é doideira. E não é simples assim. Vem a informação. Só que a informação não vem toda de uma vez. Pelo menos para mim ainda não. E a mesa de constelação familiar foi muito mais rápida. Veio a informação, assim, em 2, 3 dias eu consegui organizar. E daí, claro, fui estudando, entendendo o que precisava. Ela teve 3 modificações, porque veio mais informação, tive que mudar ela e tal. E esta mesa, não. Essa mesa primeiro só veio o cubo de Metatron. E eu fiquei, sem mentira, gente, mais de um mês com o bendito do cubo de Metatron na minha cabeça, tentando entender como usar. Deixa eu mostrar para vocês o que é um cubo de Metatron. A figura, né, geométrica, o gráfico. E, gente, foi muito doido, porque eu não conseguia entender o que fazer com o cubo de Metatron. Eu sabia que eu precisava usar ele. Agora, não me veio aonde eu tinha que usar. Olha que lindo que ele é, gente. Esse aqui. Esse é o cubo de Metatron. Ele traz todas as formas, as 10 formas geométricas, né? E é uma explicação bem bonita de tudo que ele faz, e ele faz um desbloqueio gigantesco. Então, por isso que ele tá na mesa, porque a mesa é de desbloqueio. E eu não conseguia entender onde ia caber tudo isso. E ao mesmo tempo eu estava fazendo um curso com um tarô também, né, de tarô. Eu tinha começado. E quando veio realmente as informações para esta mesa, foi muito louco, porque assim, estava lendo uma apostila, terminei a leitura, fui pro meu quarto, tomei um banho. Quando eu entrei embaixo do chuveiro, a gente vê aquilo assim, parecia uma avalanche de informação. Aí eu saí do chuveiro rapidinho, me enrolei na toalha, nem me enxuguei direito e fui anotar as coisas. E daí foi bem engraçado que meu marido entrou no quarto e disse, ué, o que você tá fazendo? Eu disse, eu tô anotando as coisas aqui porque eu não posso esquecer. E daí veio o que fazer com o cubo do Metatron, mas eu precisava das cartas de tarô junto. E é assim que é o desbloqueio. O cubo trabalha, a geometria sagrada do cubo vai trabalhar junto com o turbilhão para que realmente esse desbloqueio seja mais efetivo. E as cartas são fundamentais, porque são elas que me mostram
aonde está o bloqueio, qual área da vida está bloqueada. Então, quando a gente vai fazer um atendimento, a gente embaralha, né? Pega o baralho, eu embaralho ele, e enquanto eu embaralho eu uso um mantra bem poderoso, que é o mantra de Metatron. Então, enquanto eu vou embaralhando, eu vou falando este mantra, para que a energia da pessoa que esteja ali me dê as cartas que ela precisa. E eu tiro as cartas, coloco na mesa, e em cada carta eu já sinto a energia que precisa ser desbloqueada, que vai desbloquear ali naquele tratamento. E daí com o pêndulo eu confirmo, e daí com o pêndulo hebreu eu faço o desbloqueio. E às vezes, se não desbloqueia com o pêndulo hebreu, né, o que é raro, porque geralmente é só o pêndulo hebreu que precisa, a gente pode usar as outras cartinhas para desbloquear também, né, as próprias cartas do baralho, ou então eu uso um oráculo. Eu gosto muito, eu tenho a Ho'oponopono ali, eu tenho outro oráculo dos acordos espirituais, que a gente tira a carta e desbloqueia. Então o tarô entrou assim, de uma forma bem aleatória. Então, não sou taróloga, não olho, né, não sei as cartas, não entendo muito o funcionamento delas, aprendi o que cada uma faz, que elas contam uma história, que a gente começa lá no louco e vai passando até chegar no mundo, né, que é a última carta, e elas trazem um lado luz e um lado sombra, que são as coisas que a gente precisa entender na nossa vida. E com elas daí eu uso para desbloquear. Estou estudando mais, não pretendo usar só o tarô, né? Fazer só as tiragens de cartas, porque o tarô eu uso só os arcanos maiores, não uso os arcanos menores. Mas estou estudando, estou olhando, aprendendo sobre os arcanos menores também, que eu acho interessante. E quem sabe um dia, né, o que o futuro me reserva, não sei. Por enquanto, a, a situação é essa. Então eu vejo, aprendo para poder ensinar e para poder ajudar as pessoas a entender um pouquinho mais. Então, moral da história, né, do dia de hoje, que eu fiquei pensando, me peguei a pensar, nossa, quanta coisa a gente se bloqueia por causa dos outros. Se vier uma história que a avó do meu esposo contava e que ficou no meu subconsciente e me trouxe medo. Então, às vezes a gente pensa que a gente carrega só as situações da nossa família. Não, a gente pega dos outros também. Uma coisa que alguém que você gosta muito, que não é do teu sangue, mas que de certa forma faz parte da tua vida. Ela fala, ela mostra, ela diz que aconteceu com ela, você guarda aquilo no teu subconsciente e acaba travando por causa de histórias dos outros, que não, né, ninguém tem o destino igual, e acredito também que a pessoa que deu esta notícia, no meu modo de vista, não sei se daria, eu acho que não. Um dia conversando com uma outra moça que ela faz a leitura de mão, mas a dela é um dom mesmo. Ela aprendeu, né? Ela sabe, ela tem que fazer isso, mas ela faz de coração, ela não usa isso como recurso de trabalho, o que eu acho que ela deveria usar, porque ela tem um dom maravilhoso. Mas ela veio ler a minha mão. E eu na época eu deixei, mas eu tava com medo. E daí ela até falou, ela disse, ó, se eu vejo alguma coisa muito pesada na linha da pessoa, eu não falo, porque eu não quero interferir na vida dela. E às vezes a gente interfere. Porque se você falar para uma pessoa que vai acontecer alguma coisa, de repente essa pessoa fica tão presa naquilo que ela joga toda a força dela naquele medo. E a gente hoje
entende que a lei da atração nada mais é do que chamar para si o bom ou o ruim. O universo traz o que a gente pensa. E se a minha sogra ficou com isso na cabeça, se ela martelou tanto isso, se ela teve tanto medo disso que realmente ela chamou para a vida dela, é uma possibilidade. Então, procurem olhar para a vida, né? E tentar desfazer esses nós e esses laços com essas coisas dos outros. A gente já tem as coisas da família que a gente carrega, então a gente não precisa ter medo das coisas novas. O negócio é estudo, estudar, que o estudar abre os nossos olhos. E eu, assim, gente, eu tô amando estudar o tarô. Eu acho muito legal. Eu acho, assim, que tanto este lado que eu ensino da luz e da sombra, como as outras partes que tem ali, né? As outras formas de leitura, você pode usar ele como um conselheiro e ele vai te ajudar. Então fica aí a dica para hoje. E agora, tchauzinho, até a próxima dia de gravação.